Um projeto do Senado incentiva a educação e oferece a jovens estudantes do ensino médio de todo o país a chance de viver a experiência de ser um senador ou uma senadora da República por uma semana, elaborando e discutindo projetos de lei aqui no Senado Federal. Para explicar o projeto e como participar, nós recebemos a diretora de Relações Públicas do Senado, Maria Cristina Monteiro, e os estudantes Vitor Henrique Borges Taquari e Isabelle da Silva Santos, ex-jovens senadores de 2015 e 2016. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem aceitado o convite. Bom, Cristina, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é esse projeto Jovem Senador e como os estudantes podem participar. O projeto, ele visa uma aproximação com esse público mais jovem, né, que o Senado tem uma certa carência, a gente não consegue atingir estudantes, então esse projeto é bem sucedido, porque ele acaba envolvendo estudantes e acaba que esses estudantes, eles seguem carreira, enfim, quando eles vêm aqui e conhecem o projeto, eles ficam muito envolvidos, né? O projeto começa com um concurso de redação, né? E esse concurso começa nas escolas. Na verdade, a gente distribui kits para muitas escolas, a gente ainda não consegue atingir todas, mas ano passado foram 22 mil escolas, e esse ano a gente está prevendo a distribuição para 23 mil escolas. As escolas recebem o kit e promovem um concurso interno na própria escola. Então, o vencedor da escola, a redação é encaminhada para a Secretaria de Educação do Estado, e lá todas as redações que forem recebidas na Secretaria são classificadas entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Essas redações são encaminhadas aqui para Brasília e um comitê que compõe vários parceiros, além de servidores do Senado e professores, fazem a seleção da melhor redação de cada estado. A vencedora do estado, né, cada redação vencedora, o seu autor, que são os estudantes, vem a Brasília vivenciar uma semana como um parlamentar. E eles passam por momentos desde a posse, né, eles chegam, têm a posse deles como senadores, jovens senadores, e em seguida tem a eleição da mesa, e depois eles vão trabalhar nas comissões os temas que serão discutidos, que podem vir a se tornar projetos de lei efetivos. A gente tem alguns tramitando na casa. Então, eles elaboram um projeto de lei e passam por toda essa discussão durante a semana que vivenciam essa experiência aqui no Senado, e esses projetos eles podem, de fato, se tornar leis. Sim, nós temos alguns tramitando em comissões, eu não sei especificar o número agora, mas sim, existem várias que elas são patrocinadas, né, pelo Senado. Elas deixam de ser um projeto de lei do jovem senador e se tornam um projeto de lei do Senado. E daí vão tramitar normalmente vão até a Câmara e podem se tornar leis, efetivamente. Uhum. E no caso, Vitor e Isabelle, vocês que participaram em 2015 e 2016, como é que foi para vocês viver essa experiência como se fossem de fato parlamentares, como se fossem de fato senadores e senadoras que escrevem as leis do país? Foi uma experiência incrível. No meu caso, participei em 2015, o tema da redação era sobre participação política nas redes sociais. E durante o projeto a gente fez um projeto de lei a respeito da obrigatoriedade do uso de madeira legal em obras da administração pública. E o projeto está seguindo dentro do Senado, parece que já foi aprovado em algumas comissões. E, de fato, foi muito importante para mim na escolha do meu curso agora. Estou cursando Direito e o jovem senador me acrescentou muito nesse aspecto. A sua percepção em relação ao Senado Federal, em relação ao Congresso, mudou muito de antes de participar dessa experiência e depois? Sim, sim, porque antes de participar dessa experiência eu não tinha noção de como funcionava o Senado. Daí quando a gente participa do Jovem Senador, a gente tem essa experiência de ver como é feita uma lei, como a gente tem a oportunidade de conhecer os senadores, de participar do processo legislativo em si mesmo. É muito interessante. E você, Isabelle, o que tem a dizer sobre a sua experiência? Então, pegando o gancho do que o Vitor falou, eu acho muito interessante essa aproximação, principalmente quando a gente pensa na questão da mídia, que às vezes a gente tem uma visão muito distorcida do que realmente acontece no Senado
e você ter os consultores legislativos ali com você, te auxiliando no processo da criação da lei, falando, olha, essa lei tem que ser pensada para todos. Então, quando você chega numa comissão para discutir os projetos, a gente tenta pegar o projeto que vai atender o interesse de todas as pessoas que estão ali. Às vezes, tem um jovem que traz um projeto que visa atender o objetivo de um grupo específico, e a gente vai discutir ali como é que isso se aplica para a sociedade como um todo. A gente também teve noções de orçamento público, essa análise também de que o projeto de lei, ele não é simplesmente uma ideia que é jogada ali e depois debatida. Ele passa por várias comissões, você pode fazer alterações no projeto, então é uma coisa bem mais complexa. Acho que você passa a ter uma confiança maior no processo legislativo. E o tema da sua redação, qual foi? Foi esporte, educação e inclusão. O tema muda ano a ano, não é isso? A cada ano é escolhido um tema, né? Existe uma comissão também para discutir, uma comissão formada pela representantes da Secretaria-Geral da Mesa, Secretaria de Comunicação Social e representantes também da consultoria legislativa. Esse ano, no caso, o tema é Cidadão que acompanha o orçamento dá valor ao Brasil. Então, o tema desse ano é relacionado ao orçamento público. É um tema bastante na moda, vamos dizer, é um tema que está em voga aí. A gente está num momento em que o orçamento sofre contingenciamentos, existe uma questão fiscal séria no país. É sempre bastante atual. Do Vitor falando sobre redes sociais, a questão do esporte também. Sim, e parece ser um tema assim, bastante difícil, né? Mas é disponibilizado no próprio site do Jovem Senador um material que pode possibilitar que os professores, né, entendam um pouco melhor do tema, tanto os professores quanto os alunos, para facilitar mesmo o desenvolvimento da redação. Esses professores normalmente aproveitam esse material e até para dar aulas, né? Eles usam material e facilitam o aprendizado falando sobre o orçamento de uma forma mais palatável para os estudantes, né? Isso aconteceu ano passado também, com os 30 anos da Constituição, em que várias escolas tiveram matérias específicas para falar sobre a Constituição, para auxiliar na produção das redações. A gente espera que isso aconteça esse ano também com o orçamento. Então, o programa ele vai além de oferecer um concurso e passar um tema. As informações também ajuda o próprio Senado, ajuda as escolas mandando informações, mandando material, e os professores se envolvem nisso também? Os professores... Eu tenho até que agradecer a parceria com os professores, porque eles são fundamentais no processo todo, né? Eles que inspiram os alunos, eles incentivam, e os vencedores, esses 27 vencedores, trazem, né, um professor que foi o seu mentor. Você citou que todas as informações sobre o programa Jovem Senador, eles estão no site. Qual o endereço para as pessoas acessarem? Claro. senado.leg.br. Senado.leg.br/Jovem Senador. Tá, ok. A gente está com o endereço na tela para as pessoas poderem acessar e também pegar essas informações, tanto professores quanto os alunos interessados. E vocês, o que contam dessa participação dos professores? O incentivo que eles deram a vocês? Como foi esse trabalho de buscar essas informações, falar sobre redes sociais e política, ou sobre cultura e esporte? Sim, meu professor foi essencial para ajudar a fazer a redação. Na época eu estava treinando até para o vestibular, para o Enem, e eu fiz o Jovem Senador com o intuito mesmo de treinar para os processos seletivos. E, nesse sentido, o professor teve uma importância enorme, até para me guiar e também até para ajudar sobre a proposta legislativa que a gente tinha que fazer. Foi muito importante. Eu acho interessante pensar que o processo de reflexão do Jovem Senador não começa na semana em que a gente vai para o Senado e tem toda essa experiência. Eu acho que começa na redação. Você pensar o tema e principalmente você tentar pensar contrários dentro daquilo que você está trabalhando e repensar a sua opinião, o que você pensa sobre a relação daquilo que é colocado com a sociedade. E na questão da elaboração do projeto de lei, foi muito interessante porque eu estava pensando em alguma coisa na área de saúde,
o meu projeto a minha sugestão de projeto de lei foi sobre a obrigatoriedade de cosméticos e alimentos disporem se contém ou não substâncias cancerígenas. E aí, na época, um dos professores de redação que me orientou estava trabalhando num glossário que falava exatamente sobre produtos carcicógenos. Então, a gente tinha essa parceria de poder conversar com o professor, ou então, às vezes, você quer pensar um projeto de lei muito complexo e o professor, às vezes, fala para você, olha, você pode trabalhar nisso aqui, isso vai ser muito eficiente. A gente tem sempre esse diálogo. Que bacana. Então, a gente pode dizer até que o programa Jovem Senador é um programa de incentivo à pesquisa, né? De incentivo ao estudo, né? Que eles pesquisam, estudam, aprofundam, ainda mais com temas que às vezes, como esse de orçamento, né? Que não é de domínio público, não é uma coisa de domínio fácil, né? Para os estudantes. Então, os próprios professores, eles pesquisam, eles buscam se aperfeiçoarem. Então, assim, no site a gente tem disponibilizado vídeos, né? Que é do orçamento fácil, que são vídeos em desenhos, né? São cartoons que explicam como funciona o orçamento. Isso está no mesmo endereço? Está, no site do Jovem Senador. Do Jovem Senador. Sim. E essas informações, esses vídeos, eles podem ser baixados, são informações públicas? Informações públicas que facilitam até a pesquisa, porque tem referências também de onde eles podem pesquisar. Então, assim, a gente busca facilitar, ainda fica à disposição, né? Os conselhos de educação também nos auxiliam bastante, também enviando as relações das escolas que podem participar, né? E dão apoio aos professores que precisam. Tá. Agora, como é que é feito esse processo de contato com as escolas? Você citou no início da entrevista que 23 mil kits aproximadamente vão ser distribuídos às escolas. Uma escola que não tenha recebido esse kit, ela pode participar mesmo assim? Pode. Como funciona? Pode, ela pode baixar todo o material de inscrição do próprio site do Jovem Senador, né? senado.leg.br/Jovem Senador. Ela vai acessar ali todo o material disponível, né? Caso ela não tenha recebido o kit. Agora, a gente manda o kit para as escolas que a gente recebe cadastradas do MEC, né? Do Ministério da Educação. Então, a gente recebe essa relação e faz a distribuição das escolas estaduais, né? E que tenham um segundo grau. E os alunos que participam são os alunos do ensino médio até os 19 anos. Falei segundo grau, nem existe segundo grau, ensino médio. Sim, o ensino médio até 19 anos como idade limite. Aí o aluno ele tem que ter 19 anos até a data limite da inscrição? Sim. Hoje, para quem quer participar do concurso de 2019, a data limite qual é? 16 de agosto terminam as inscrições. O que vale é a data da postagem e da redação. Até o que for postado, até 16 de agosto, elas valem no concurso deste ano. Bom, então, para quem quer participar, atenção, a data limite, 16 de agosto é a data de postagem das redações. Então, vão chegar as redações aqui, chegam 3 por estado, já tem um primeiro processo de seleção. Sim. E aqui vai ser escolhido um representante de cada estado. E é interessante que quando a gente vai informar, né, o primeiro lugar, porque depois que você escolhe o primeiro lugar de cada estado, é escolhido o primeiro lugar geral. Sim. Primeiro, segundo e terceiros lugares gerais, né, pela classificação. E isso é feito normalmente ao vivo, com transmissão ao vivo da Rádio Senado, né? Feita a ligação para o estudante. E alguns, é muito emocionante, porque alguns nem acreditam que eles foram selecionados, que eles são os primeiros lugares, né? E ano passado a gente teve a participação do secretário-geral da mesa e da diretora de comunicação. E esse ano a gente espera fazer o mesmo, né? Que as pessoas... Elas não só se emocionam, como elas se envolvem, né? Assim, nossos diretores têm se envolvido cada vez mais. A própria casa tem abraçado cada vez mais o projeto do Jovem Senador. É um projeto muito bonito, sem dúvida. Uhum. E como é que foi para vocês receber a notícia de que foram classificados, que as suas redações foram a melhor em cada ano do seu estado? Eu nem acreditei no dia que me ligaram, porque eu fiz a redação, mas eu nem estava com expectativa. Porque eu fiz justamente para treinar. Então foi uma surpresa muito grande e foi uma notícia ótima. E você, Isabela? Nossa, eu fiquei em choque. Na hora que me ligaram, ainda sabia que tinha sido segunda colocada. Eu não esperava de jeito nenhum. Na hora, tem o áudio até hoje, tipo, eu não conseguia nem falar direito. Eu fiquei, calma, deixa eu me situar aqui. Né?
Que bacana. E agora, o primeiro lugar não é necessariamente o que vai ser eleito presidente da mesa. Depois o processo ocorre normalmente. De acordo com o processo legislativo, isso. Eles mesmos se conhecem, eles já se disponibilizam quem quer ser candidato à mesa, quem gostaria de ser secretário, enfim, eles já vão fechando praticamente uma chapa. E aí depois vem a votação, que é secreta, mas é em cédula, né? E eles depositam as cédulas, depois são contados os votos e é eleito o presidente. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, de acordo com a votação. E aí eles compõem a mesa, quem estiver presidindo normalmente é um senador, ele declara, né, o novo presidente e passa a mesa para o jovem senador que assumiu a presidência. E como é que foi para vocês essa parte de escolher um presidente da mesa, formação dessa chapa? Como é que foi esse contato com estudantes que vocês não conheciam de outros lugares do país? Só lembrando, o Vitor e a Isabelle foram selecionados pelo Distrito Federal, né? E daí fizeram toda essa escolha, um processo de presidente com alunos que vocês conheceram naquela semana. Como foi esse processo? Eu acho que uma das partes mais legais do Jovem Senador é a oportunidade que você tem de conhecer pessoas de diferentes estados, diferentes culturas. Então, acaba sendo muito enriquecedor nesse sentido. E quanto ao processo legislativo, eu não lembro exatamente quem foram os representantes na época, porque faz já 4 anos. Acho que era da Bahia, eu não me recordo muito bem, mas eu não participei da mesa, mas mesmo assim foi uma experiência ótima. Eu acho que não é uma coisa tão complicada de decidir, porque você, desde o primeiro dia no Jovem Senador, já tem aquele sentimento de família, então você está conversando com todo mundo, no ônibus, em qualquer espaço livre que a gente tem de atividades. E eu acho que a nossa escolha, na minha época, foi ótima. O nosso presidente era uma pessoa assim, que representava todos os nossos ideais. Foi um processo muito lindo, de verdade. E a participação no programa Jovem Senador, nesse projeto, ela influenciou a decisão de vocês para a escolha do curso universitário? Ah, com certeza. Eu estava com dúvida na época se eu escolhia biologia ou direito. Daí, depois que eu fiz o Jovem Senador, eu decidi fazer direito mesmo. Ficou sem dúvida sem nenhuma. Sem dúvida, das partes mais humanas, voltada às leis, à Constituição. Então, foi muito decisivo na minha vida. E hoje você está cursando Direito na Universidade de Brasília? Sim. Estou no 7º semestre já. E para você, Isabelle, essa participação também influenciou na sua escolha? Qual o curso que você está fazendo hoje? Eu estou fazendo ciência política, mas eu acho que o Jovem Senador, independentemente do curso que você faça, eu tenho amigos que fazem medicina, tem gente que foi para engenharia, muda muito a sua visão enquanto ser humano, enquanto cidadão. Você sai dali sabendo que não importa o obstáculo que você tenha, se você tem um problema que você vê na sociedade, você pode mudar aquilo. Às vezes você se sente, na época, eu estava até me sentindo um pouco desestimulada, porque eu estava envolvida no projeto social e eu estava sem muito espaço. Então, quando você chega ali, você tem a noção de que a oportunidade para mudar o que você quer é uma coisa construída coletivamente. Não é uma coisa que é dada para você, sabe? E acho que mudou muito a minha noção de quando você reconhece que você tem uma missão no mundo, que você tem um papel social, você pode abraçar isso e que você vai ter espaço para seguir em frente. E como é que é acompanhar todo esse processo, Cris? Você chega vocês recebem os alunos aqui e veem todo esse processo de transformação deles, de conhecimento do funcionamento do Congresso, entender como é que se dão essas negociações, como são escritas as leis, a importância dessa questão que a Isabelle colocou muito bem, de pensar de uma forma mais ampla a nossa sociedade. Como é que é a experiência para vocês que participam da organização? Nossa experiência é muito gratificante, porque a gente acompanha, como você falou, esse processo de transformação. E a gente vai acompanhando desde o começo, né? Assim, desde que eles vencem, que a gente anuncia os vencedores, e eles têm essa reação de não acreditar, ou, enfim, e ficam muito emocionados. E depois a recepção deles aqui, né? Alguns estudantes, um grande número de estudantes que participam são de cidades de interior, e alguns nunca sequer viajaram de avião. Então já começa com a promoção dessa experiência para eles, que chegam aqui
muito eufóricos, né, para participar, para contribuir. E eu acredito que ao longo desse processo a gente vai formando essa consciência cidadã em que eles viram os nossos representantes, né? Eles propagam as ideias. Então, eles viram formadores de opinião nas suas cidades. Tem cidades, tem ocasiões que a gente fica muito emocionado, que é do tipo, ano passado a gente teve o presidente da mesa, ele foi recebido, ele é de uma cidade do interior, ele foi recebido como herói na cidade, né? Ele teve um desfile do Corpo de Bombeiros, a cidade inteira se mobilizou para recebê-lo. E outras histórias, a gente tem ex-jovem senador que hoje é vereador. A gente tem alguns estudando em escolas no exterior, né? Porque o próprio certificado do jovem senador dá pontuação para que eles participem de seleções de escolas como Harvard, né? Então, a gente tem alguns no exterior e eu acho que isso é um processo realmente que transforma, né? Vai transformando esse jovem, alguns vão se engajando mais, outros levam isso como uma experiência pessoal, mas é uma semente plantada e eu acho que eles se tornam mesmo propagadores dessa ideia de cidadania e da necessidade de participação da população, né, do povo no processo legislativo. De qualquer forma, é um processo transformador, como, né, independentemente do curso que eles vão escolher, entram uma pessoa e quando saem já tem uma visão de mundo diferente. E eles também nos transformam, porque Com cada certeza. vez a gente aprende mais com eles, Sim, né? sim. Com a nova visão, com essa juventude toda que traz muita informação também. Então, a gente também, eu me sinto assim, vou me atualizando, né, com as informações que eles trazem. E a própria forma deles participarem, né, os projetos de lei que eles propõem, isso também mexe com a gente. A equipe inteira tem assim, um sentimento muito de família, fica todo mundo muito unido em torno do projeto. E acho que essa questão da cidadania também, pelo fato de serem jovens de lugares muito diferentes, às vezes você está muito restrito à sua esfera, às pessoas com quem você convive no seu estado, e aí você passa a ter essa visão do Brasil, essa visão mais plural, é muito bom. É verdade. E é uma visão plural mesmo, assim, de muita Sim. diversidade, de pessoas que estão lá no interior, outras que são de capital, os sotaques diferentes Sim. se misturando. Né? E é uma amizade que vai unindo os meninos. No final, eles estão quase que uma família. Eles já saem se abraçando, eles mantêm contato entre eles, muitos deles, né? Passaram-se Sim. 4 anos e até hoje você mantém amizades Até também. hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente troca mensagens. Que legal. A gente está chegando um pouco perto do nosso final da entrevista. Eu queria que o Vitor e a Isabelle, cada um desse um recado para os estudantes que hoje têm a oportunidade de participar do Jovem Senador. O que você diria para essas pessoas, para os estudantes? É que se você tem a chance de participar do Jovem Senador, use essa chance e mesmo se for para treinar para o vestibular, tente, porque é uma experiência incrível e que vai contribuir muito para a sua formação como cidadão e para a sua vida profissional, sua vida acadêmica, para tudo. E você, Isabelle, que recado você daria para estudantes de todo o país? Eu diria que se você tem essa oportunidade, você abrace, porque é realmente uma experiência que te transforma em todos os sentidos e que te faz ver o mundo e o seu potencial de uma maneira completamente diferente. Cristina, você, o que você diria agora para os nossos estudantes? Eu convido estudantes e professores para participarem do projeto, porque a participação tanto dos professores como dos estudantes é fundamental para que a gente crie essa consciência cidadã. Então, eu acho que é muito gratificante, tanto para o aluno quanto para o professor participar. E eu convido a todos os professores a fazerem a inscrição de seus alunos, acompanharem o processo de redação e acabem vindo aqui participar junto com a gente de uma semana como jovem senador e seu acompanhante mentor. Tá bom. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Cristina. Obrigado, Vitor. E obrigado, Isabelle. Obrigada a você. Obrigada. Obrigado. Bom, e muito obrigado também a você que nos assiste. Para rever a entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.